Oi, mulher! E aí, minha filha? Tudo bem? Tô aqui hoje pra gente dar início a um novo quadro aqui no canal chamado 3 Dicas Para. A ideia é que toda vez que eu vier trazer esse quadro, eu te dê 3 dicas pra conseguir fazer alguma coisa na sua maquiagem e realçar a sua beleza. O 3 Dicas de hoje é pra ajudar você que tem os olhos mais pequenininhos, mais fechadinhos e que procura dar abertura ao olhar, deixar um olhar maior, mais feminino e mais aberto. Então, se você já gostou dessa nova ideia de quadro, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os vídeos que saem toda terça e sexta-feira às 19 horas. Então, vamos embora começar. Então, como eu falei, algumas pessoas têm o que a gente chama de olhos cerrados, que são esses olhos que são mais fechadinhos. Não é nenhum defeito, nem nenhum problema, mas eu sei que tem gente que procura abertura para esse olhar, deixar o olhar mais aberto, maior, mais acordado e tudo bem, é super tranquilo buscar isso. É legal eu falar que a característica do olho cerrado, se maquiado do jeito certo, pode passar mistério, sensualidade. Então pode ser um outro objetivo que você pode estar explorando com seus olhos. Mas se o que você quer realmente é a abertura, hoje eu vou te ajudar com isso, te passando 3 dicas. A primeira dica é você apostar em esfumados arredondados. Não aqueles esfumados que a gente puxa pra fora, mas o esfumado que ele é arredondado, porque por ele ter o ponto alto no meio dos seus olhos, isso dá amplitude pro seu olhar. Então eu vou fazer aqui com você, eu vou escolher uma cor qualquer de marrom, dê sempre preferências para cores mais escuras que o tom da sua pele, é o que vai dar mais efeito ao seu olhar. E sabe como que a gente pode ter certeza disso? Quando a gente vê aquelas maquiagens de esfumado preto em pessoas que têm os olhos asiáticos, a gente sempre vê que quando faz aquele smokey eye preto, o olho fica mega gigantesco, mega abertão. E é justamente por causa disso, porque é um esfumado arredondado de cor escura, então dá amplitude. Então, ó, vou só tirar a marcação aqui do corretivo e basicamente o que você tem que fazer para conseguir fazer o seu esfumado arredondado é o seguinte: ele vai terminar no canto externo do seu olho, vou fazer aqui as pontinhas com o pincel. Ele vai terminar no canto externo do seu olho, tá vendo? Ele vai ter o ponto alto aqui, ó, no meio do seu olho, perfeito? E vai ter o início bom no início dos seus olhos. Então, o que você tem que fazer é depositar a sombra e fazer o seu esfumado com esse movimento. Ui, o espelho tava aparecendo ali na tela. Então, ó, a gente vai aplicar a sombra sempre seguindo esses 3 pontinhos. Você pode fazer esses 3 pontinhos no seu olho, não tem problema nenhum. Então, ó, eu vou pegando a sombra e vou aplicando seguindo esse formato arredondado. Lembrando que a parte mais alta desse esfumado tem que ser a parte do meio. Não tem problema nenhum você começar fazendo essa parte arredondada e depois preencher o restante do olho, que é o que eu vou fazer aqui com você. Então, ó, a gente desce, sobe no meio e desce de novo na frente. Sobe no meio e desce atrás. Esse é o movimento. Pode fazer movimentos circulares com o pincel, que já facilita de você conseguir seguir esse formato arredondado. Ó, preenchi aqui o meu esfumado e olha como esse meu olho fica parecendo mega caído e esse já tem mais profundidade e mais amplitude, então já parece mais aberto. Olha só, esse e esse aqui. É super legal essa diferença, né? E sempre lembra de fazer a sombra o mais perto possível da sua sobrancelha, passando acima do seu côncavo para justamente dar amplitude ao seu olhar. Então, ó, vou te mostrar mais uma vez como fazer os 3 pontinhos. Você vai terminar aqui no seu canto externo, vai ter o ponto alto aqui no meio dos seus olhos, certo? E vai começar aqui no canto interno do seu olho. E agora é brincar de ligar os pontinhos. É só ir ligando todos eles. Sobe aqui no meio, desce no início, sobe e desce aqui no canto externo também. Vou completar esse esfumado aqui e dar acabamento e já volto pra gente ir pra segunda dica. A segunda dica tem a ver com a linha d'água, que é essa parte aqui debaixo dos nossos olhos, né, onde a gente geralmente passa o lápis.
E o que a gente vai fazer é fazer o jogo com o lápis claro e o lápis escuro. Basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aplicar o claro na nossa linha d'água e o escuro por fora. Isso vai fazer essa parte clara do nosso olho parecer maior, então vai alongar o nosso olho. O efeito é de fazer isso aqui, justamente de aumentar o nosso olhar. Então, ó, vou aplicar, eu gosto de fazer com corretivo, porque aí não fica tão artificial quanto o lápis branco, mas você pode fazer com o que você achar melhor, ó. E a gente aplica assim, ó, na linha d'água, só na linha d'água, tá vendo? E aí, ó, tirei aqui o claro. Não adianta ser só lápis branco, tá vendo? Que o lápis branco sozinho não dá tanto efeito. Ai, bati a mão aqui. O que dá efeito não é o lápis claro, é o contraste entre o claro e o escuro. Então eu vou pegar aqui o delineador e vou aplicar com esse mesmo pincel na raiz de cílio. Então, ó, rente aos meus cílios, eu vou aplicar, ó, tá vendo? Em toda a extensão do meu olho. Olha a diferença desse olho pra esse. É bizarro como muda, não é? Vou pegar aqui um pincel pequenininho e vou esfumar esse delineador preto pra não ficar marcado. Aí eu esfumo, ó, e vou tirando o excesso na mão, pra não ficar nenhum tipo de marcação. Pra esfumar isso aqui é só usar um pincel pequeno e fazer movimento de vai e vem. Só não pode deixar o delineador secar. Aí, ó, esfumado, eu vou vir com o mesmo marrom que a gente usou em cima e vou aplicar aqui na bordinha do preto. E ó, o efeito de abrir o olhar que dá. Fica até bem estranho olhar um olho assim e o outro não, né? Agora, a terceira dica eu vou fazer aqui nesse outro olho. Ela também ajuda a dar bastante abertura, que é o seguinte. A gente vai pegar o preto e a gente, se o seu olho for mais claro, é legal você usar um lápis marrom, sabe? Pra não ficar tão distante. Mas como o meu olho é um marrom mais escuro, então vai dar super certo. E aí, ó, você vai aplicar o preto só na direção da região onde tem cor do seu olho. Só aqui, ó, tá vendo? A região de cor do meu olho tá aqui, né? E eu vou aplicar aqui na região da minha íris, na direção da minha íris, né? Aqui na minha linha d'água. De onde ela começa até onde ela termina, tá vendo? Só aqui no meiozinho. E é na linha d'água, tá, mulher? Não é embaixo. Ó. Você não vai aplicar na linha d'água toda, tá vendo? É só onde tá a íris. Você tem que olhar bem retinho pra frente, pro seu olho ficar bem reto e você saber onde tá a sua íris. Feito isso, agora a gente vai pegar o claro e vai aplicar na direção onde é branco do nosso olho, ou seja, nas extremidades, tanto de fora quanto de dentro. Então, ó, a gente aplica o lápis branco dos dois lados. Ó, aqui e aqui, tá vendo? Que aí também dá um efeito de abertura no olhar. É um pouco mais sutil do que esse aqui é bem na cara, mas ele também dá um efeito de abertura bem legal. Olha como a minha íris fica parecendo mais longa, porque o efeito que dá é que ela acaba aqui onde acaba o lápis preto, entende? Basicamente, mulher, eram esses 3 truques que você pode usar e fazer com a maquiagem para dar abertura ao seu olhar. Um truque mais básico pro dia a dia que eu vou te falar agora é você fazer esse esfumado arredondado e colar um cílio postiço que seja assim, ó, dessa forma. Menor aqui no final e maior, ó, aqui no meio, tá vendo?
Ele começa pequeno, fica maior no meio e termina pequeno. É o chamado cílio decrescente ou boneca. Como a parte maior dele é no meio, ela dá amplitude para os seus olhos. Caso você não queira fazer nenhum desses truques da linha d'água que são um pouco mais fortes, um pouco mais chamativos e um pouco mais artificiais. O esfumado arredondado e esse cílio decrescente, esse cílio boneca, já faz um super efeito e já super ajuda você a dar abertura aos seus olhos que já são mais fechadinhos. Mulher, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido esses truques. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. E eu quero deixar uma coisa frisada. Pra você que já tem os olhos mais assim, que já são mais redondos e abertos, eu não indico fazer esses truques porque eles dão mais abertura ainda no olhar. E um olhar extremamente arregalado passa uma imagem de espanto, de surpresa, de que tá assim, ó, alerta, sabe? E geralmente não é a imagem que a gente quer passar, geralmente. Não é a imagem que a gente quer passar quando a gente tá pronta, arrumada pra sair ou pra fazer fotos. Então, é muito interessante que você conheça os seus olhos pra saber o que valoriza e o que não valoriza o seu olhar. Muito por isso também eu trouxe esse quadro pra poder te ajudar a entender quais efeitos da maquiagem que te ajuda e quais não. Mas eu falo muito disso lá no meu Instagram, então se você não me segue, já aproveita pra me seguir lá. Eu dou várias dicas pra você conhecer a sua beleza, entender suas características e saber como usar a maquiagem a seu favor, pra você se expressar, pra você realçar a sua beleza. Tá certo, minha lindona? Então, ó, um beijão, vou sair daqui um Frankenstein, né? Um lado de um jeito, outro do outro. Mas eu espero que você tenha gostado e eu queria trazer essas dicas pra te ajudar. Até a próxima, mulher. Tchau!